Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, até às 9, com as principais notícias do dia. Vejam só, o preço dos combustíveis tem causado grande preocupação. Em alguns estados, a gasolina já custa mais de R$ 7,00 e isso repercute, claro, no custo de vida. Estima-se que a inflação poderá chegar perto de 10% este ano e que haverá uma retração do PIB no ano que vem. Para isso, além do aumento dos combustíveis, contribui a elevação do preço da energia elétrica. Há uma grande discussão sobre como absorver as cotações internacionais do petróleo e as variações cambiais, tornando mais administráveis os preços dos combustíveis. E o etanol, que poderia ganhar competitividade frente ao aumento da gasolina, está perdendo espaço devido ao preço também elevado. Então, para entender melhor essa situação, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. O que explica, professor, o aumento dos combustíveis? Bom, no caso dos derivados do petróleo, o que influencia é a cotação internacional, uma vez que a Petrobras ela segue essa cotação mesmo para o petróleo, né, extraído aqui no Brasil e os derivados processados aqui no Brasil, e também a variação do dólar. A variação do dólar ela tem sido aí muito influenciada pelo contexto político. Então, as declarações do presidente Bolsonaro, né, a situação de instabilidade política, isso cria uma desconfiança grande no mercado e isso faz com que a cotação do dólar esteja muito elevada, sem manifestar claramente alguma tendência de redução. Então, tudo isso faz com que a Petrobras pegue, né, o valor internacional do barril do petróleo, mais a cotação cobrada, né, aqui pelo dólar, e repasse isso para os consumidores. No caso do etanol, as indústrias, né, as usinas, elas vêm enfrentando dificuldades já há muitos anos, porque no início deste século nós tivemos a intenção do governo em investir fortemente na produção de etanol, né, o Brasil estava tentando se colocar como o grande fornecedor desse biocombustível em termos mundiais, mas assim que se descobriu as reservas aí do pré-sal, todo o foco foi voltado para a exploração dessas reservas. Então, muitas usinas que fizeram investimentos significativos acabaram perdendo dinheiro, acabaram falindo, enfim, é um setor que enfrenta muitas dificuldades em função da falta de planejamento do governo para esse setor. Seria uma alternativa muito boa, uma alternativa viável, ambientalmente muito melhor do que os derivados de petróleo, mas infelizmente ela não se realiza por falta de planejamento governamental. Agora, muitos se perguntam se a Petrobras poderia não repassar esses aumentos internacionais e a variação cambial. Essa é uma questão bastante pertinente, Roxane, tendo em vista duas questões básicas, né, dois pontos básicos. A produção nacional de petróleo, claro que ela sofre alguma influência das cotações internacionais, porque você tem insumos que são comprados internacionalmente, peças, equipamentos, mas também você tem uma grande parte que é orçada em real. Então, muito se questiona se a Petrobras ela teria efetivamente que seguir esses padrões internacionais, né, de preço, se ela não poderia orçar o petróleo aqui extraído, aqui refinado, com base no real. Mas aí também há uma outra questão muito importante, porque a Petrobras ela tem como seu principal acionista o governo federal. E o governo federal ele é representante de toda a população brasileira. Ao mesmo tempo, como maior acionista da empresa, ele tem que preservar o interesse dos demais acionistas e entra aí no que eu chamo de conflito de agência. Por quê? De um lado, ele representa a população, que obviamente quer um combustível a um preço menor, e do outro lado, ele representa os demais acionistas que querem um combustível a preços internacionais para aumentar a rentabilidade, né, o retorno sobre o investimento realizado. Então, esse papel da Petrobras, ele precisa ser rediscutido, porque nós temos, de um lado, o governo atuando
para defender o interesse dos acionistas e também, do outro lado, pretensamente, o governo atuando para defender o interesse da população. Normalmente, né, o interesse do mercado ele tem se sobreposto e isso faz com que a Petrobras ela siga essas cotações internacionais, fazendo com que, inclusive, tenha repercussão no custo da geração de energia elétrica atualmente, porque nós temos muitas termoelétricas que são movidas a óleo combustível e a gás, que são derivados cotados internacionalmente. Então, eles sofrem com essa variação da cotação internacional e também com a variação da cotação do dólar. Em parte, a nossa geração de energia elétrica atualmente está também dolarizada. Então, isso contribui ainda mais para o aumento do preço da energia elétrica e para o aumento do custo de vida, aumento da inflação. Esse papel da Petrobras, ele deveria ser discutido de maneira assim, fundamental, mas isso nunca é considerado, simplesmente ficam tentando arrumar aí algum tipo de arremedo para ver como não repassar totalmente os preços internacionais ou tentar absorver isso de uma maneira que seja mais administrável. Mas o que a gente tem visto, né, ao longo dos últimos anos, desde a greve dos caminhoneiros no governo Temer, né, que foi muito motivada pelo preço do diesel, que realmente o governo ele tem dificuldades em fazer isso, seja o governo federal, seja os governos estaduais, devido à carga de impostos também que é colocada sobre os combustíveis, e isso representa uma fonte de receita importante, tanto para o governo federal quanto para os governos estaduais. Agora, professor, e como fica o etanol? Ele poderia ser uma alternativa? Sim, ele poderia ser uma alternativa, mas é uma alternativa que, como eu disse, ela não se realiza por falta de planejamento do governo federal, não só desse governo, mas de vários outros, né? É um problema que a indústria vem sofrendo há já mais de 10 anos, porque, como eu disse, houve a intenção, né, no começo desse século, do governo investir, né, patrocinar, de certa forma, os biocombustíveis, principalmente o etanol, de tal forma que ele se tornasse o combustível preponderante na nossa frota, né? Muitos veículos, a grande maioria hoje, né, dos automóveis são veículos que podem utilizar etanol ou gasolina em diferentes proporções, então isso contribuiria muito para a adoção do etanol, mas várias usinas, né, fizeram investimentos para aumentar a sua produção, mas o que acabou acontecendo? O foco do governo voltou-se para o pré-sal, para a exploração do petróleo, e esse planejamento para as usinas de etanol, ele foi abandonado. Então, ao longo dos últimos anos, falta um planejamento efetivo para o etanol, e hoje o etanol ele é cada vez menos competitivo, mesmo diante desses aumentos significativos da gasolina. Somente em alguns estados o etanol ele tem um preço realmente competitivo em relação à gasolina, o que é um contrassenso, porque tem aumentado muito o preço da gasolina, como você bem mencionou, e esperava-se, né, que o etanol ele se mantivesse num patamar mais baixo, mas infelizmente isso não tem acontecido, porque as usinas elas veem nesse aumento da gasolina uma oportunidade também de recuperar o preço do etanol, e aí uma tentativa de recuperar os seus prejuízos. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, com a gente aqui sempre às sextas. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais no nosso portal, jornal.usp.br, onde publicamos todas essas entrevistas, e também no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.